imunomodulador é uma substância que age no sistema imunológico. Vamos diferenciar assim, ele é diferente de um imunoestimulante, tá? Porque o imunoestimulante, ele vai realmente exacerbar todas as funções do sistema imunológico. O imunomodulador não. Ele pode até ativar algumas funções, por exemplo, uma atividade fagocítica de um macrófago vai ser aumentada através de um imunomodulador, mas não vai exacerbar a produção de citocinas, a produção de espécies reativas de oxigênio, que em última instância acaba sendo prejudicial, porque vai desencadear um processo inflamatório. Então, o termo imunomodulador é um conceito exatamente que fala de uma substância que pode ajudar o sistema imunológico na sua atividade, mas sem exacerbar as funções, que muitas vezes isso não é interessante. Existe diferença entre imunomoduladores, né? Existem aqueles que são chamados, vamos dizer assim, alopáticos, que são substâncias, moléculas que atuam sobre o sistema imunológico, muitas vezes são anticorpos produzidos para ser direcionado para algum receptor celular e modular, então, a atividade dessas células do sistema imunológico. Isso a imunoterapia do câncer usa muito hoje em dia, tem drogas muito inovadoras que fazem esse tipo de tratamento, usando anticorpos dirigidos para algumas células. Existe também a imunomodulação homeopática, vamos dizer assim, que é essa linha de produtos onde a homeoterápica esteve envolvida nos últimos 20 anos, dentro de linhas de pesquisa da Universidade Federal do Paraná, onde esses complexos homeopáticos, a gente chama complexos porque existe mais do que um componente na formulação. Na verdade, eles têm mais de 10 componentes na formulação. Eles foram submetidos a pesquisas em laboratório, tanto in vitro, em células de cultura, quanto em animais, submetidos a modelos de câncer, né, modelos animais de câncer. E nesse decorrer desses resultados de pesquisa ao longo desses 20 anos, foi se comprovando a ação imunomoduladora dessas substâncias, né? Então, falando um pouco da história deles, por que M1, M2 e M8, que são os 3 principais imunomoduladores hoje que nós produzimos na homeoterápica? Porque eram assim que essas substâncias iam designadas para as pesquisas no laboratório, né? Como eram feitos testes duplo cego, o pesquisador não sabia o que ele estava aplicando, então ia codificado a formulação 1, M1, medicamento 1, 2, 3 e assim tinha um screening até 16 substâncias, ou até 16 complexos que eram testados nessas células. E destes, os que tiveram mais resultados foram o M1, o M2 e o M8, com algumas diferenças de ação entre eles, e que são utilizados na prática clínica, né, em situações principalmente em pacientes que estão em tratamento oncológico, porque eles vão ter a imunidade modulada a ponto de ajudar a contenção de tumores, né, a redução dessa progressão desses tumores também, a redução de metástases. Então, existe um benefício das pessoas que estão em tratamento oncológico utilizar os imunomoduladores no sentido de ter mais qualidade de vida durante os tratamentos de quimio e radioterapia, que são muito agressivos, né? Então, isso a gente foi comprovando tanto em laboratório, com os resultados de laboratório, quanto com a observação dos pacientes que estavam em tratamento, que iam nos relatando, e mesmo através dos médicos que iam nos passando os resultados, de melhoria dessa qualidade de vida desses pacientes. Por exemplo, o M8 é um medicamento que nas células, principalmente em macrófagos, ele diminui o nível de uma citocina chamada TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral. Essa citocina é uma citocina extremamente envolvida com os processos de caquexia do câncer, que é aquela magreza exagerada quando o corpo começa a utilizar as próprias proteínas como fonte de energia. Quando você tem uma diminuição do nível de TNF-alfa, o que o M8 promove, a pessoa não perde tanto peso, ela tem mais apetite, mesmo porque o TNF-alfa é uma molécula que inibe a absorção de nutrientes. Então, ela tem um maior aporte energético para poder atravessar pelo tratamento convencional, para poder atravessar o tratamento convencional, né? E entre outras coisas, o M1 ele diminui a angiogênese, né? Foi mostrado em laboratório que
a produção de novos vasos é relativamente diminuída quando os animais utilizavam o M1, o que é interessante porque isso impede a progressão tumoral, né, dá uma controlada nisso. Diminui o nível de metástases. Então, existem vários artigos publicados, são mais de 15 artigos em periódicos internacionais, são 20 anos de pesquisa. Essas pesquisas foram dirigidas pela doutora Dorli de Freitas Buch, na Universidade Federal, e a homeoterápica sempre foi a farmácia que produziu esses medicamentos, mesmo porque precisava ter uma padronização para que os experimentos seguissem, né, ao decorrer desse tempo todo, com um padrão. E aí a gente foi então a farmácia que produziu esses medicamentos ao longo desses anos e ainda produzimos, né, tanto para pesquisa quanto para os pacientes. O M2 ele não é um medicamento muito usado ainda, ele ainda necessita de uma complementação de estudo. O diferencial é que ele foi, dentre os medicamentos estudados, o único que diminuiu o número de linfócitos B, né? E os linfócitos B são aqueles linfócitos responsáveis pela produção de anticorpos. Então, de uma maneira muito suave, é lógico, né? Ele reduziu um pouco a produção dos linfócitos B nos animais que foram tratados tanto em medula óssea quanto os precursores na medula óssea, quanto nos linfonodos. Isso pode dar uma indicação de que ele pode ser interessante para doenças autoimunes, né? As doenças autoimunes onde a produção de anticorpo contra o próprio organismo é muito exagerada, você ter um medicamento suave, sem efeito colateral, sem toxicidade, que possa diminuir a produção desses anticorpos contra o próprio corpo, pode ser muito interessante em alguns pacientes com tiroidite de Hashimoto, lúpus. Alguns aí já estão se beneficiando desse medicamento, a gente já tem alguns relatos desses.